um estudo feito por um psicólogo norte-americano, o Maslow, e ele estabelece, volta um pouquinho, ele estabelece uma hierarquia de necessidades do ser humano. Na concepção dele, então, o ser humano ele só consegue se preocupar com certas coisas à medida que ele satisfaz algumas delas. Então, a gente vê que na base, né, eu tenho as questões mais essenciais do ponto de vista físico, fisiológico, né? Então eu tenho aqui alimentação, respiração, água. Depois uma vez satisfeito isso, a gente vai para um segundo nível. E quando a gente chega nesse segundo nível, a gente se preocupa com a segurança, então. E uma vez que está suprido em grande parte o nosso nível de segurança, a gente se sente seguro, a gente consegue se preocupar então com relacionamentos, ou os relacionamentos é uma das questões que se coloca como necessidade, carências do ser humano. E depois dos relacionamentos, uma vez suprido isso, a gente vem então para a estima, né, para a valorização da nossa vida, a gente quer ser valorizado. E por fim, a gente chega no ápice de autorrealização, né? Então é como se eu tivesse completo a minha vida. Então vamos relembrar um pouquinho. Por que eu estou repensando essa pirâmide de necessidades, né? Porque se a gente olhar, pode passar para a primeira, cada uma delas a gente pode compreender como uma verdade, porém, de acordo com a condição de pecado do homem, a gente vai perceber que isso tudo pode se tornar um grande problema, né? Como teve um problema ali na configuração e separou as coisas, né? Então a gente vê que, embora essas necessidades precisem ser satisfeitas, e o melhor exemplo disso é a respiração, né? Onde se você não respirar, pode ficar aí um pouco de tempo, né? Mas dificilmente você vai ficar mais de 1 hora sem respirar, e você vai morrer, né? Então a necessidade mais básica, essencial, a fome, a sede, ela também faz parte. Porém, o nosso corpo também pode ser fonte de pecado, e aí aquilo que é para saciar a nossa fome, uma necessidade básica, pode se tornar uma compulsão, né? E aí a gente vai ter o pecado, porque a nossa dependência se torna em relação à substância, ao alimento. A gente pode pensar também na parte do desejo sexual, e esse é um dos aspectos que eles colocam na base. Então é como se houvesse um instinto humano para ter relação sexual, e na verdade isso é fato, uma vez que Deus estabeleceu isso no homem, colocou isso na condição humana. Porém, a deturpação disso significa, quando a gente olha para Gálatas 5:19-21, para os pecados da carne, é quando a gente usa desse desejo sexual fora do propósito de Deus. Então Deus cria algo para ser satisfeito dentro de um plano correto, que é a família, o matrimônio. Porém, o ser humano acaba agindo como um animal e dá vazão a esse instinto, como se ele não conseguisse sobreviver sem isso. Então, da mesma forma que eu tenho que me alimentar, eu tenho que saciar minha sede, eu tenho que satisfazer os meus desejos sexuais, né? E isso da forma mais plural que você possa imaginar, né? Então não existe mais parâmetro, né? Uma vez que você sente desejo, você deve satisfazê-lo, porque ele é essencial. Então esse é um dos nossos problemas de hoje, né? A fome, embora a gente reconheça que a fome ela é uma necessidade, quando a gente olha para Jesus, que ficou 40 dias jejuando, ele nos remete à verdadeira essência da nossa condição, que é a dependência de Deus, né? Onde ele cita depois Deuteronômio 1-3, e a gente vai ver que a fome ela deve ser pela palavra de Deus, pela dependência de Deus, né? Nós nunca devemos pensar e tirar o nosso foco que nós dependemos única e exclusivamente de Deus, né? Bom, passando então
né, sono e tudo mais, a gente vai satisfeito a essas condições, ou uma parte delas, a gente pode subir para o nível. E aí a gente chega na segurança, onde as sensações de proteção, garantias de soluções perante situações que estão fora do controle do indivíduo. E quando a gente olha para isso, a gente precisa pensar sobre alguns aspectos interessantes. O primeiro aspecto para a segurança que nós colocamos é casa. Por que a casa? Porque a casa ela nos protege do sol, da chuva, do vento, do calor, do frio, né? Então a proteção aí, ela vem nisso. E proteção significa basicamente na sociedade que nós vivemos como propriedade. Tudo depende do que você possui para proteger, né? Para ter segurança. E essa segurança ela vai subindo de nível. Uma vez que eu tenho a casa, eu quero ter a proteção durante a locomoção, porque eu não quero andar a pé nem de bicicleta com capa de chuva, porque daí fica molhando o pé, ou com guarda-chuva. Eu quero ter um carro, né? Então, mas você no carro você vai querer ele que tenha alguma coisa a mais, porque você não quer também ficar no carro que ele tem que abrir o vidro, porque quando chove vai molhar o carro. Então você vai ter que colocar ar-condicionado. E aí você vai, proteção, né? Eu queria, além do texto de Lucas, no capítulo 12, no versos 15 a 21, que nós já lemos, né? Os irmãos podem ler depois. Eu queria ler o Salmo 127, 1 e 2. Para começar, então, nossa aula de hoje, com o primeiro texto, dentro ainda da revisão, Salmo 127, versos 1 e 2. Veja, por que eu cito Salmo 127, 1 e 2? Porque embora seja legítimo e seja propósito de Deus que o ser humano ele trabalhe para o seu sustento, né? A gente vê vários textos falando sobre isso. A gente precisa pensar o seguinte: nós não podemos nos fiar, tomar como base, tomar como seguro o nosso emprego, a nossa renda, né? Nós não dependemos da nossa renda, nós não dependemos do nosso emprego, nós não dependemos do nosso trabalho. Porque, olha o alerta do salmista: se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não for aquele onde você se baseia para construir a sua vida, em vão trabalham que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, ou seja, se não for o Senhor que está à frente e você na dependência de reconhecer que Deus é quem te protege, quem vai à sua frente e quem controla os seus passos e aonde você vai pisar, se você não depender de Deus, pouco importa se você vai andar armado na cidade. A nossa dependência, a nossa segurança não está nas coisas humanas. A nossa vida depende única e exclusivamente de Deus. A nossa segurança depende única e exclusivamente de Deus. E não bastando isso, ele continua: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Veja, que ele não está descartando o fato de que existe um esforço, que não é feliz você ficar trabalhando com alegria. Mentira também, né? Esse fato de você se alegrar sempre com o seu trabalho e se satisfazer plenamente nele. Mentira. Laço do diabo, né? Você deve se satisfazer em Deus. A sua provisão vem de Deus. O seu trabalho é um meio que Deus colocou na sua vida para que você pudesse sustentar a sua família, obter renda. Mas a sua satisfação primeira não deve ser no seu trabalho. A sua segurança financeira não deve ser na renda, no quanto você ganha ou deixa de ganhar, mas sim no que Deus coloca na sua vida, no que Deus dispõe à sua mão. Então a gente pode olhar para o emprego, trabalho, mas não do ponto de vista do que Deus colocou, mas também numa perversão humana, num sentido de que nós colocamos em primeiro lugar o nosso trabalho, porque uma vez que eu trabalho, que eu ganhe muito dinheiro, eu posso garantir segurança para minha família, segurança para minha vida, eu posso garantir as primeiras necessidades mais básicas, alimento, né, sustento. Mentira.
Você não pode, você não tem segurança sobre isso. Né? Aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Veja, enquanto tem gente se matando para buscar isso no que o mundo oferece, o sustento, a provisão, aqueles que são do Senhor, Ele os dá enquanto dorme. Ou seja, você não precisa se preocupar com isso. É o Senhor quem te dá. Né? Eu sei que não é um exemplo que pode ser aplicado para todos, mas eu nunca precisei, pela graça e misericórdia do Senhor, procurar emprego. Pelo contrário, às vezes que eu procurei não deu certo. Mas sempre o emprego veio até mim. É interessante isso. Né? Eu não precisei ir atrás de concurso público. Né? Eu não precisei ir atrás de uma oportunidade, porque alguém em algum momento falava comigo e me falava, você está sabendo de alguma coisa? Não estou. Então, por que você não tenta? Aí ele tentava. Né? Veja que o meu foco não era esse, eu não estava dependendo, procurando isso. Mas aparecia. E por que aparecia? Porque eu sou bom? Não. É porque o Senhor me colocou onde Ele quer. Ponto. O Senhor nos direciona para onde Ele quer. O Senhor nos coloca onde Ele quer. E o trabalho também é assim. A renda, o sustento, Ele vai te dar de acordo com o propósito dEle para a sua vida. E aí vem a dependência, mas o reconhecimento também de que padrão financeiro, econômico a gente vai ter. Não adianta a gente querer ganhar 20 mil reais por mês, sendo que o Senhor tem planos para a gente ganhar 3 mil reais por mês. Ele sabe. E não adianta a gente querer ficar com 3 mil reais se Ele vai te dar 20 mil reais também. Né? O Senhor sabe qual é o propósito dEle para as nossas vidas. Em aspecto financeiro também. Porque a nossa dependência é dEle. Né? Voltando um pouquinho. Volta lá. Está muito apressado ainda. Leis e ordem. Né? É importante a gente pensar que um nível de segurança para o ser humano, ele se estabelece no convívio em sociedade através de leis. Né? É importante também, a gente olha e a gente se sente seguro quando a gente vê um sistema legal funcionando. Então vamos olhar lá para Mateus capítulo 5, versos 10 e 11. Imagine uma nação onde não há lei alguma. Funciona? Não, provavelmente não. Existem pessoas que dizem que sim. Os anarquistas. Né? Existe uma filosofia anárquica, onde para os anarquistas você pode se autorregular, você ser humano, e no convívio com o outro você estabelece o nível de equilíbrio, onde não precisa o Estado determinar lei alguma. O ser humano ele vai montando o que pode e o que não pode. Isso é um sistema anárquico. Nós não vivemos um sistema anárquico, embora pareça, né, às vezes no Brasil que não tem lei, mas existe um regramento, existem leis. Agora, a pergunta que eu faço para você é o seguinte: até que ponto as leis, o ordenamento civil, nos protegem de alguma coisa? E é interessante o texto de Mateus, capítulo 5, versos 10 e 11, porque a gente está dentro do grande sermão do monte aí, um grande apanhado que Jesus faz sobre vários aspectos. E olha o versículo 10 e 11. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado por causa de justiça? Pela perseguição... Espera aí, deixa eu entender de novo. Eu pratico justiça aos olhos de Deus, mas eu sou perseguido. E Jesus nos chama de bem-aventurados. Então eu sou bem-aventurado porque eu sou perseguido pela justiça. Porque eu vou ser saciado na justiça de Deus nos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem tudo mal contra vós. Espera aí. Quando a gente olha para o Estado então, e a gente
está num estado, pelo menos temporário, privilegiado, onde a gente tem liberdade de poder cultuar a Deus, isso é um momento muito pequeno ao longo da história do povo de Deus. Na grande maioria do tempo, o povo de Deus foi perseguido. E aí vem, bom, será que realmente a gente está com segurança? Ou será que a gente também já não está tendo uma perseguição sobre o nosso modo de viver? Mas o fato é que nós seremos perseguidos por um Estado. Nós seremos perseguidos por um governo. E se você não acredita em mim, veja 2 vídeos lá da igreja sobre Apocalipse e leia a Bíblia, que você vai ver o que Jesus fala. Existirá no mundo forças religiosas e políticas que vão estabelecer no mundo um sistema que não é para os crentes. Portanto, o sistema legal, ordinário, que regula o mundo e que fala o que é correto e o que não é correto, o que faz você viver em sociedade ou o que faz você ser preso, vai falar, você ser cristão e defender os pontos de vista da palavra de Deus é errado, é crime. Então a nossa justiça, nosso senso de justiça, deve se valer nas leis do Estado? Não também. Porque o Estado ele não vai nos saciar com a justiça de Deus. Pelo contrário, ele em algum momento vai ser usado contra a gente. O que eu quero reforçar é que, embora muitas dessas coisas sejam legítimas e são, e a gente poderia falar de tudo isso de acordo com o ordenamento de Deus, eu queria apontar para que nós percebamos que nada disso é realmente uma necessidade que pode ser saciada sem Deus. Não existe Estado que possa nos proteger. Não existem leis que possam nos garantir tranquilidade e vida sossegada aqui. Não existe emprego ou renda que possa te dar garantias de segurança. Por melhor que seja a sua casa, ela também não pode te proteger totalmente. Porque é o Senhor quem nos protege. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar, em vão trabalha. A nossa segurança vem de Deus. Agora sim vamos passar e vamos começar a falar sobre um aspecto bem interessante que também pode ser e é hoje foco de muita deturpação, de muito engano. Existe no ser humano algo natural, criado por Deus, que é a necessidade de relacionamento. Como é que eu me baseio nisso? Porque Maslow falou? Não. Onde que a gente pode buscar evidência bíblica de que Deus nos criou para ter relacionamento? Vou dar uma dica. Está em Gênesis. Vou dar uma dica maior ainda, no capítulo 1. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Veja, Deus criou tudo e era bom. Mas o que não era bom ainda? O homem ficar só. Ficar só já preceitua que existia um sentido de solidão. Uma carência percebida por Deus de ficar só. De ficar único ali. E eu crio então essa condição. Mas existe um outro texto, porque não é também você ficar só 1 e 2. Quando Deus fala para que você, capítulo 2, homem e mulher saem da casa e se tornem uma só carne e povoai a terra, constitua família. E veja que Deus estabelece então uma forma da humanidade crescer, de existir humanidade. Não existir um só, Adão, nem um casal, mas humanidade, filhos. E a esses filhos terem outros filhos, e assim você ter humanidade. Deus estabelece isso. Então, existe dentro de nós uma necessidade, uma carência por nos relacionarmos com o outro. Correto? Isso é percebido diante de Deus.
da palavra de Deus. Mas a condição humana, ela deturpa um pouco essas coisas. E eu gostaria de começar exatamente por Gênesis 26, Gênesis 1, 26 e 28. Gênesis 6, 26, Gênesis 1, 26 a 28 nos diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Primeiro ponto. Qual é a nossa relação com a natureza criada? Qual é a nossa relação com os animais? Eu tenho uma relação de igualdade com os animais? Eu sou igual ao macaco? Não. Eu sou igual ao cavalo? Eu sou igual ao cachorro? Eu sou igual ao gato? Não. Então por que você chama seu cachorro de filhinho da mamãe? Ou filhinho do papai? Por que você trata o seu animal de estimação como se ele fosse um ser humano? Por que você trata, e estou dizendo trata mesmo, como ser humano a ponto de você gastar com um pet, porque já não é mais animal, né? É um pet, né? Da mesma forma que você gastasse com um ser humano. Chegando a ponto de alguns lugares e algumas pessoas fazerem aniversário para o cachorro, festa de casamento para o cachorro, né? E o cachorro ter rede social, e o cachorro ter isso, até dar a herança para o animal, quando morre. Fala para mim se isso não é virar. Qual é a nossa relação com a criação de Deus? Eu não estou falando que você não deve tratar e cuidar do seu animal. Não estou falando isso. Uma vez que você traz para dentro da sua casa um animal, você vai cuidar dele. Você deve alimentá-lo, você deve proteger ele, né, fazer parte da segurança. Entretanto, ele não é um ser humano. Porque o único que foi criado à imagem e semelhança de Deus, com consciência plena, é o ser humano. E veja que o texto é muito claro. O ser humano deve dominar a criação. E o que nós percebemos hoje? Você sendo dominado pelo seu bichinho de estimação. Você é dominado pela criação. E aqui eu vou colocar bichinho de estimação porque é o mais, né? Mas não é só o bichinho de estimação. Tem a plantinha de estimação também, né? Toda a criação. Percebe que parece que existe uma necessidade do ser humano de se relacionar com o outro, e à medida que esse relacionamento com o outro não é satisfeito, com outro ser humano, eu transfiro essa personalidade humana para outra coisa. E essa outra coisa pode ser um animal, pode ser uma planta, como pode ser também objetos, né? A ponto de tem gente que dá nome para o carro, né? E cuida melhor do carro do que cuida do cachorro, do que cuida da mulher e dos filhos. E tem uma relação de carinho, de afeto com um bem material. Veja, não é o cuidado, não é o simples zelo pelo patrimônio, mas é de cuidar, de afeto, né? Se risca a porta do carro, nossa, parece quando o filho quebrou o pé, né? É a mesma coisa. Por que nós estamos fazendo isso? Porque é natural do ser humano ir contra a vontade de Deus, basicamente. Essencialmente, o ser humano foi criado para se relacionar, mas a forma como Deus estabeleceu
dele se relacionar com a criação e com os outros seres humanos foi pervertida. Hoje nós temos uma inversão total. Então, volto a perguntar, como que tem sido a sua relação? Especificamente agora, por Gênesis 1, 26 a 28, com seus pets, com suas plantinhas, com seus objetos de estima, né? De que você tem afeto. Né? Como que você se relaciona com isso? Você não foi feito para se comparar e se nivelar por essas coisas. É comum hoje, quando você vai discutir certos aspectos da convivência humana com certas pessoas, e eles usam assim, mas o cachorro faz isso, o animal faz isso, por que o ser humano não pode fazer? O princípio o ser humano é um animal como todos. Não, nós não somos um animal como todos. Eu sou criado por Deus com uma condição totalmente diferente do resto da criação. Portanto, o meu relacionamento é diferente quando eu trato com o ser humano e quando eu trato com o resto da criação. Porque uma é de igual para igual, humano para humano. A outra é de dominação. Dominação não para você... E aí a gente tem que também pegar essa palavra dominação e entender ela. O que é dominar? O que é ter o domínio? Ter o domínio é ter a primazia. Tá? É ser o primeiro. Não significa que o resto seja resto menos importante. Então ter o domínio é ser o primeiro em tudo ali. Eu vou cuidar disso tudo. O termo domínio aí é muito mais de zelo do que de subjugação, de opressão. Embora a gente entenda muito mais domínio como opressão. Ter o domínio da natureza criada não é você oprimir a natureza, mas é você zelar por ela. E você ter o controle de toda ela. Outro texto interessante para a gente pensar é no Salmo 127, 3 a 5. Então a gente já leu verso 1 e 2 do Salmo 127. Agora vamos voltar lá em Salmo 127 e vamos continuar o texto no Salmos 127, 3 a 5. O irmão leia para mim, por favor. O texto ele começa falando sobre segurança da casa, da cidade, né, a dependência do alimento, mas ele de repente ele corta, né, e ele fala que feliz é o homem que tem muitos filhos. O que tem a ver isso? Tem a ver que num contexto onde você tem uma faixa de terra, onde você precisa trabalhar essa terra, onde você não tem uma força de segurança do Estado, polícia, né? O que vai te dar segurança e te permitir ter renda? Muitos filhos. A lógica do texto é mais ou menos essa, veja. Se estamos falando de segurança, você, quando chegar na sua idade onde você não puder mais trabalhar, quem vai te sustentar? Os muitos filhos. Os muitos filhos vão poder dar garantias de que você vai continuar tendo casa, comida. Se vier o teu inimigo, você vai ter que lutar sozinho? Não, você vai ter gente para lutar com você. Esse é o sentido do texto. Porém, quando a gente olha para hoje, como que nós lidamos com a questão de filhos? Como que a sociedade enxerga filho? Quando você fala para alguém que você vai ser pai ou vai ser mãe, o que as pessoas falam para você? Tá louco, né? Vai ter que trabalhar dobrado, né? Por quê? Porque filho custa caro. Filho hoje se torna sinônimo de gasto. Percebe a inversão? A inversão é o dinheiro está acima do que você vai gastar, e como se o fato de você ter uma criança significasse que você vai ter que gastar dinheiro com ela. E quando eu falo gastar é porque, aí vem outro problema, você vai querer fazer tudo para essa criança que você não fez na sua vida. E aí você vai ter que dar para ela tudo que você não teve. Então, o que pode ser bênção de Deus se torna um fardo. É um fardo.
E para a sociedade hoje, ter filho é o quê? Problema. A ponto de muitos casais não quererem ter. Bom, primeiro as pessoas não querem nem ter relacionamento, né, conjugal. Elas não querem nem casar. Segundo, aqueles que ainda chegam ao casamento, eles não querem ter filhos. Ou quando tiver, eu vou ter de acordo com um planejamento econômico. Por quê? Porque eu preciso, voltando lá, de segurança, de casa, de não sei o quê. Eu preciso ter não sei quanto na poupança, eu preciso ter investimentos, eu preciso ter... Percebe que a lógica totalmente inversa? Percebe como que a gente vai deixando, de forma muito sutil, a nossa mente ser influenciada por um padrão que não é o padrão de Deus? Nós constituímos a nossa família segundo princípios que não são de Deus. Nós planejamos e pensamos em filhos, hoje, não da forma como Deus planeja e pensa. A nossa concepção sobre filhos é diferente. E aí a gente precisa ir para um texto clássico, né? Efésios capítulo 5. Vamos lá para Efésios capítulo 5. A partir do verso 22. E ele já começa dando trimelique em muita gente, né? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. É um tema para um mês a gente ficar conversando sobre família. Mas eu consigo observar aqui diversas distorções que a sociedade coloca quando a gente olha para o texto. Primeiro, quem deve, vou começar do final para o começo, né? Quem deve prestar honra? A quem? Os filhos devem honrar o pai e a mãe, correto? Dar honra é colocar em uma situação acima, concorda comigo? Isso é dar honra, não é? Certo. O que os pais fazem hoje com os filhos? Quem que reina em casa? Reina tanto no sentido de reinar, mas também no sentido pejorativo, né? A criança está reinando, né? Está pintando e bordando, está reinando lá. Quem que é o príncipe, quem que é a princesa, que se torna na verdade rei e rainha do lar? Os filhos. Quantos pais são dominados pelos seus filhos? Quantos pais são pisados e sapateados por seus filhos? E os pais cedem. Por quê? Sei lá. Só sei que é pecado essa relação, né? Só sei que não é desta forma que Deus planejou. Não é o filho
determinando para o pai e para a mãe o que deve ou não deve ser feito. Não são os filhos que devem orientar a família. Não são os filhos que devem direcionar para onde vai a família. E o que deve acontecer na casa. Qual deve ser o padrão de consumo da família. Eu ganho um salário mínimo e vou lá e compro um iPhone XR de R$3.000, parcelado em 48 vezes para o meu filho. Vocês acham que isso é brincadeira? Não, não é, é fato. Né? Eu posso ir no brechó, chamar aqui e comprar uma calça jeans, mas meu filho tem que ir lá na Clamarroca comprar a calça jeans para ele. Né? Por quê? Por que que o seu filho ele tem que ter um padrão de vestuário, de alimentação, diferente da família? Ou diferente do seu? Ah, porque a gente tem que dar o melhor para os nossos filhos. Tá, eu entendo isso. Jesus também falou, né, vós, mesmo sendo maus, quando seus filhos pedem, vocês dão boas coisas, imagine nosso pai. Eu entendo essa lógica, eu até entendo. Mas o que faz você se sobrecarregar e dar a esse filho aquilo que não é o padrão da sua família? Não é o padrão de vida seu. Não, aquilo que você nem concorda que seja correto. Você olha lá para um tênis de R$600, você fala, eu não compro um tênis de R$600 para mim, nunca comprei na minha vida, embora eu pudesse, por que eu vou comprar para o meu filho? Mas você compra. E por que você compra? Ah, já estão imaginando alguns aí, né? Ah, a Milena vai chegar, eu quero ver o que ele vai fazer. Né? Então, eu imagino o que está passando na cabeça de alguns aí. Né? Mas veja, muito tem sido... Oi? Já pensou, né? Muito tem sido conversado, né, entre eu e a Alane sobre vários aspectos da vida. E esse é um deles. A nossa filha ela não pode perceber que a vida é diferente daquilo que nós percebemos da vida. Se ela é criada com princípios e valores e da forma como nós entendemos que é a vida, isso tem que ser feito na prática também, não só no discurso. E a prática é que vai construir ou destruir todo o seu discurso. Essa é a primeira relação danosa que a gente vê na sociedade hoje. Né? Eu não vou entrar no mérito do versículo 4, dos pais provocarem os filhos à ira, porque eles nem chegam nesse ponto. Né? É os filhos que estão provocando os pais à ira. Né? E está sendo tudo tranquilo. Né? Tranquilo entre aspas, vai deixando levar. Né? Vai deixando seguir o negócio. Mas existe um princípio muito grande aqui de como você deve educar o seu filho. Né? Não conduzindo à ira. Né? Não trazendo um sentimento negativo em relação a você. Esse é outro aspecto. Merece outra aula só para isso. Mas aí a gente volta para o capítulo 5 e a gente vai ver que o versículo 31 ele fala que para essa família existir e ter filhos, eles devem fazer o quê? Homem e mulher devem deixar pai e mãe. O que é deixar pai e mãe? É exatamente isso, deixa. Papai e mamãe têm a casa deles, agora você vai se constituir marido e mulher, então o que você faz? Você sai dessa casa. Ah, mas é só sair da casa? Eu vou então agora da casa para a edícula? Não, eu vou para a minha casa, sustentada pelos meus recursos. Porque agora eu sou adulto a ponto de constituir a minha família e ter que cuidar dela, homem e mulher, porque ambos são uma só carne agora. E a gente vê hoje, primeiro que as pessoas nem querem deixar pai e mãe. Né? Para que deixar o pai e a mãe? Para que sair de casa? Né? Tô aqui tranquilo, já fiquei 40 anos aqui, por que eu não posso continuar os outros mais 40 aqui? Né? Tá filé, tá tranquilo. Tem meu quartinho, tem comidinha, tem roupa lavada, tá tudo certo. Né? Para quê? De vez em quando o carro aparece com o tanque cheio, né? O carro aparece lavado, eu não sei, coisas, milagres, né? Por quê? É importante a gente compreender isso. Né? A vida adulta, né? Ela preceitua que você, no mínimo, se sustente. No mínimo, se sustente. Né? Isso é ser adulto. Isso é ser independente do pai e da mãe. Então,
Deixar pai e mãe é um ponto já que a gente percebe que não acontece hoje. O segundo, né, problema é que eu não faço isso nem de forma financeira, tampouco de forma emocional. Porque se eu já criei uma relação danosa, prejudicial na criação em casa, existe uma dependência que não é só financeira, mas psicológica, emocional, onde pai e mãe vão interferir na sua vida, mesmo que você saia da casa. Então, sabe aquela... Tudo sempre é atribuído à sogra, né? Mas a sogra que se mete na vida do casal, não é só a sogra que pode se meter, o sogro também pode se meter, o pai pode se meter, a mãe pode se meter, todo mundo pode se meter nisso. E quando ele fala, deixa pai e mãe, e se une e se torna uma só carne, faça a sua vida, ele está falando, olha, você agora pode pedir conselho, mas a casa é sua. E aí a gente vai para a relação marido e mulher, onde a gente vai perceber que também tem negócio errado aí. Tá? A mulher submissa ao marido, mas antes de chegar a isso, porque a gente está indo do final para o começo, vem um princípio primeiro: marido, amai as vossas mulheres. Qual que é o parâmetro? Como Cristo amou a igreja. E eu não sei, os irmãos, mas eu não consigo pensar num exemplo mais bonito, poético, porém mais temeroso. Porque quando eu olho para Cristo e vejo tudo que Ele fez pela igreja dele, e se eu não estou na mesma disposição com a minha esposa, estou lascado. Percebe que a minha dedicação ao meu lar, à minha esposa, em primeiro lugar, ela é comparada à relação de Cristo com a igreja? A ponto de Cristo dar a vida pela igreja, ou seja, você tem que abrir mão de todo o seu ser em prol da igreja. Você não tem mais você sendo o Senhor. Até mesmo porque Jesus falou que o maior é aquele que serve. Então, se você quer ser o maior da sua casa, o que você vai fazer? Servir a todos. É assim que o mundo coloca? Não, pelo contrário, né? O mundo nunca tratou assim o homem na relação com os demais e com as mulheres. Hoje, a gente tem visto horroridades, né? Não sei se nem se essa palavra existe, mas coisas horríveis da relação dos homens com as mulheres. É lógico que isso tem tomado a mídia, porque existe uma lei, tem tipificado, a mídia tem mostrado, mas é engano a gente pensar que isso tem aumentado, porque na verdade isso sempre existiu. As mulheres sempre foram violentadas, as mulheres sempre foram maltratadas, as mulheres, em muitos casos, não estou falando na totalidade, mas garanto que todos nós podemos levantar a mão e falar pelo menos um caso que nós conhecemos, onde as mulheres foram ameaçadas, apanharam, foram humilhadas no seu relacionamento conjugal. Eu garanto, eu tenho certeza que todos nós aqui podemos citar pelo menos um exemplo que nós conhecemos. Na nossa família ainda. Isso é deturpação da palavra. Isso é deturpação do plano de Deus para a sociedade. E nós precisamos se atentar, porque talvez nós ainda estejamos criando homens para isso. E aí não pode ser machista ao ponto de falar, mas é a mãe que cuida, então o problema é dela que está criando filho desse jeito. Não, não é. Porque o fato de não existirem pais hoje, terem muitos filhos que não têm o nome do pai lá, já é um problema. E mesmo que tenha o nome do pai, qual que é a referência masculina para ele? Quantos aqui cresceram? Quantos homens aqui podem levantar a mão e falarem que cresceram com uma boa referência de homem? Que cuida, que zela e que ama a sua esposa e seus filhos. Aí eu já não sei se é a totalidade que vai poder levantar a mão. Percebe o problema? A perpetuação. Então a gente vai ter um problema grande aí. E por consequência,
Uma vez que isso está destruído, a submissão da mulher, a gente não precisa nem entrar no mérito, né? Porque já está destruído também. Como é que a mulher vai se submeter a uma situação dessa? Embora a gente precisa rediscutir a submissão e compreendê-la do ponto de vista bíblico, e aí a gente tem que voltar para Gênesis e entender: homem e mulher criou. E Deus criou de que jeito? Ou não é bom que o homem seja só? Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja? O que é o termo idôneo? Mais do que sábia. Sábia já é um sentido mais figurado. Idôneo, segundo o dicionário Aurélio Howes, é o quê? Apropriado. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja apropriada, adequada, ajustada, que lhe complemente, que lhe complete. Olha que coisa linda. Far-lhe-ei alguém da mesma essência, a imagem e semelhança de Deus, que vai lhe completar para a vida. Esse é o plano lindo de Deus. Mas a mulher, ela quer fazer o quê? Não sou igual não, sou mais melhor de bom. E aí hoje o discurso é que a mulher, ela é superior ao homem. E você me diga se você nunca falou: ah, mas a mulher sempre faz melhor mesmo. Você nunca disse isso? Ah, mas a mulher faz assim. Ah, mas a mulher é mais que isso mesmo. A mulher é mais do que o homem nisso. Você nunca reproduziu qualquer discurso desse? Ah, mas a mulher é mais delicada. Ah, mas a mulher ela faz com mais perfeição. Ah, mas a mulher ela dedica mais atenção. Ah, mas a mulher consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. A mulher é sempre mais. Sendo que na verdade ela deveria ser. E para suprimir então um discurso errado, machista, um discurso odioso, do homem ser algo que não é de acordo com a palavra de Deus, eu perverto também o sentido da mulher. Eu destruo o sentido da mulher. Então nem o homem está no sentido correto de Deus e nem a mulher está no sentido correto de Deus. E aí eu tenho o caos instalado. A coisa nunca vai funcionar. Porque não está no plano de Deus. Não está seguindo o regramento de Deus. Ambos foram criados para ser uma só carne. Porque ambos são também imagem e semelhança de Deus. Ambos têm as mesmas condições físicas, emocionais, de criatividade, né? De competências e habilidades. Cada um na sua, lógico, no indivíduo que Deus planejou, mas a potencialidade é de homem e mulher, é a mesma. Posso falar de força? Não, porque tem mulher que é muito mais forte que eu. Ela pode não ser mais forte que alguns homens, mas ela pode ser mais forte que eu. E vice-versa. Então não existe, nesse ponto, algo que é demérito. E a partir do momento que eu reproduzo discursos onde eu sempre vou colocar a mulher como algo melhor do que o homem, imagine, mulheres, o que o homem se sente nessa história. Imagine agora um menino que cresce, se desenvolve, sempre ouvindo que as mulheres são melhores que os homens. Primeiro, ele vai se preocupar em ser alguma coisa de bom? Não, para quê? Mulher é melhor mesmo, ela que faça então. Esse é um ponto. Estamos lidando com o pecado. Segundo, eu posso ser, ou é melhor que eu seja, ela. Concorda comigo? Se eu quero ser bom, eu tenho que ser igual a ela. E aí a gente gera outra perversão. De um jeito ou de outro, não seguir a palavra de Deus nos conduz para o pecado. E para uma sociedade pecaminosa. Né? 2 Coríntios, para fechar esse, 2 Coríntios capítulo 6, versos 14 a 18, nos diz o seguinte: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras. Eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas,
diz o Senhor Todo-Poderoso. Paulo está citando Deuteronômio aqui, 22:10, se eu não me engano, onde ele fala do jugo, não lei de Deus lá no Velho Testamento. Não se deve colocar jumento e boi no mesmo carroça. Ponto. Esse é o texto. Literal. Não se coloque para trabalhar junto, puxar um veículo, boi e jumento. E é lógico que a gente consegue entender por que eu não vou colocar um boi e um jumento para carregar alguma coisa. O boi tem a força, porém o jumento tem a agilidade. Correto? Se os dois colocarem juntos, vai dar certo isso daí? Não vai dar certo. Bem entendido? Mas isso é um princípio maior, porque se você volta para Deuteronômio, você vai ver lá uma sequência do texto onde Deus vai falar sobre não misturar, não misture as sementes, não faça isso, não misture. Ou seja, pureza. E é isso que Paulo traz aqui. Que relação há entre você que é servo de Deus e a pessoa que não serve a Deus? Então agora tira o nome da pessoa, pare de olhar para o indivíduo e pense o seguinte: só existem duas classes de pessoas no mundo: as que servem a Deus e as que não servem a Deus. As que não servem a Deus, por consequência, lógica imediata, servem a quem? Ao diabo, exato. Então ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Que ligação há entre você servindo a Deus e outra pessoa que serve ao diabo caminharem juntas? Vai funcionar? Vai dar certo? Vai rumar para o caminho correto? Não. Que relação há entre o incrédulo e o servo de Deus? E por extensão, se eu não devo nem ter sociedade, montar uma empresa e compartilhar dessa empresa, se eu não devo nem ter esse tipo de relação de negócios, que dirá relacionamento mais profundo e íntimo? Você pode arranjar qualquer argumento, mas me contraponha ao fato de que uma pessoa que serve a Deus, convivendo debaixo do mesmo teto com uma pessoa que serve ao diabo, consegue servir a Deus de forma plena e satisfatória, conforme é o plano de Deus, sem problema algum. Me prove que essas duas pessoas, um servindo ao diabo e outro servindo a Deus, elas conseguem criar os filhos segundo a vontade do Senhor. Não vai rolar. Eu não posso usar de pequenos pontos ao longo da história como regra. O que foge à regra é a exceção. E a exceção, por ser o nome, não é regra. Concorda comigo? É fácil nós olharmos para trás e vermos que hoje eu estou aqui com uma pessoa que se converteu depois de 20 anos, 30 anos de casado. Mas é porque você está aqui e porque essa pessoa se converteu. Agora, vamos olhar para todas as outras pessoas, que eu garanto que são maiores em número, de que não estão na igreja ou que estão levando uma vida miserável porque não seguiram a regra. Então, o princípio, se fazer uma só carne, tem que ir um pouco mais. Homem e mulher, tem muita coisa que a gente pode dizer aqui do texto, de vários textos. E eu nem vou entrar no mérito também de que relacionamento conjugal é homem e mulher, né? Porque isso já está claro. Existem tantos outros, e o mesmo texto de Deuteronômio é interessante que ele começa falando, Deuteronômio 22, se eu não me engano, não deve homem usar roupa de mulher e mulher usar roupa de homem, ou seja, ele já coloca lá um panorama diferente, né? Depois os irmãos leiam lá Deuteronômio 22, que vai ser interessante. Então a gente consegue olhar para aspectos de relacionamento, seja com animais, seja no aspecto conjugal, seja de amizade, seja com filhos, tudo isso, plano de Deus, porém, pode ser pervertido plenamente pelo coração do homem, para satisfazer as suas necessidades, as suas carências, e o relacionamento não estar mais baseado na palavra de Deus. Tá? Vamos para o próximo? À medida que avança, vai ficando talvez um pouco mais difícil, né? E aí a gente vem para a estima. Então, olha, superei todas essas carências, mas agora existe uma carência que ela sai do plano físico. A outra também, né, de relacionamentos. Mas agora eu entro num aspecto muito mais psicológico, emocional, que é a estima.
existe no ser humano uma necessidade, uma carência por ser valorizado. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque na prática, quando você vê que muitas pessoas elas se submetem a trabalhos degradantes, humilhantes, é por quê? Porque ela primeiro, ela não pensa na estima dela, ela não pensa na valorização dela, ela não pensa nela como ser humano. Por quê? Porque ela tem que primeiro satisfazer a sua necessidade de pão e água. Olha para a relação do trabalho, né? Uma vez que a pessoa ela tem que simplesmente sustentar, buscar água, comida e um teto, ela não está nem ligando para o que façam com ela, a ponto de pessoas serem escravizadas na história da humanidade e de receberem salários baixíssimos. E até hoje nós temos situações análogas à escravidão, semelhantes à escravidão. E por que a pessoa se submete a isso? Por que a pessoa se submete a bater na porta da nossa casa e ficar lá 2 horas cortando o matinho da calçada por R$5? Por que a pessoa se submete a revirar lixo no lixão para conseguir R$200 por mês? Porque ela não está colocando em primeiro lugar a estima, a valorização, a consciência de que ela é um ser humano. Nada disso. Não tem discurso para isso. Primeiro ela tem que satisfazer as necessidades mais básicas. Uma vez que a gente tem tudo isso, aí a gente começa a se preocupar e vem na nossa cabeça: nossa, eu não sou um objeto, eu não sou um animal, eu sou um ser humano. E aí vem então o sentido, a preocupação e a necessidade de você se sentir valorizado. É simples entender. E uma vez que você está nesse momento de ser valorizado, bom, a gente pode ter então vários aspectos aqui. Seus pares, a ideia é que a estima, ela necessita, essa necessidade é de que seus pares reconheçam e identifiquem seu valor no grupo. Então é como se você necessitasse de que as pessoas falassem que você é alguma coisa. Isso pode se dar de que modo? Bom, de vários modos. Reconhecimento dos pares. Salmo 144, 3. Vamos para o Salmo 144, 3? Quem achar pode ler. Salmo 144, 3. Uma provocação bem simples aí. Por que você busca reconhecimento, sendo que, ou você acha que você é alguma coisa, se você se comparar com Deus, você vai perceber que você não é nada. Isso já nos encaixa no nosso lugar. Isso por conta já deveria nos encaixar no nosso lugar de criação de Deus, embora melhor do que as outras criaturas, porque somos imagem e semelhança de Deus, mas nós não somos Deus. E a sociedade hoje ela se baseia num fato muito simples. A partir do momento que eu nego Deus, a referência é quem? É o ser humano. Então, portanto, cada um de nós é um Deus. É a referência. A ponto de não existir mais verdade absoluta. Não existe verdade. Existe a minha verdade, a sua verdade. Existe o meu modo de ver o mundo, conceber o mundo e pensar o mundo e seguir. Eu sou. O que você é? Tiago, capítulo 4, versos 13 a 17. É um texto conhecido também. E a gente vai ver que existe, a partir do momento que o homem ele não se compreende no seu devido lugar, ele pode soar como autossuficiente. E as suas conquistas, elas são pelas suas obras, pelas suas mãos. Novamente, eu retiro Deus agora do pedaço. E ao retirar Deus do pedaço, eu posso agir como Tiago lhe provoca. Alguém leia, algum irmão ou irmã leia para mim, Tiago capítulo 4, 13 a 17, por favor. Modo muito simples. O que você tem, o que você é, e o que você faz, e o que você conquistou até hoje, foi por seus méritos? De modo algum. Foi porque Deus te deu. Então
Então, se você está hoje no emprego que você está, fazendo, ganhando o que você ganha, fazendo o que você faz, é porque Deus te colocou aí. O mérito primeiro é de Deus. E se você cogita planos para a sua vida, não fie isso, não se baseie em você, mas baseie-se no que Deus pode fazer por você. E aí vem uma medida de contentamento, porque se as coisas não derem certo, você se esforçou, se dedicou, não deu, muito provavelmente é porque talvez Deus não quisesse que você trilhasse esse caminho. Mateus capítulo 5, 38 a 48, diz assim: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por eles, e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Veja, na sociedade que nós estamos hoje, nós vivemos uma necessidade de nos autoafirmarmos e de sermos valorizados. Entretanto, os exemplos que Jesus coloca aqui, além do aspecto de justiça, é de ir além da justiça, é ir acima, que é o fato da misericórdia, é você repensar o que você é de verdade. Porque se você considera alguém como seu inimigo, o que você considera de si mesmo? E se você tratar mal o seu inimigo, e aí Jesus ele vai quebrando, né, a nossa perna em vários pontos, né? Começa lá no tornozelo, joelho, hoje vai quebrando. Por quê? O que te diferencia das pessoas do mundo que não servem a Deus se você está fazendo as mesmas coisas que ela? Se quando você discorda das pessoas, elas se tornam suas inimigas por discordarem de você, o que Cristo faz na sua vida? Se elas pensam diferente de você e por causa disso elas devem morrer, se porque é esquerda você tem que fazer arminha para elas, onde que isso tem de Bíblia? Se você usa de um discurso de violência para sustentar coisas que são certas, o que você está fazendo diferente dos outros? Se você está usando das mesmas armas que as pessoas no mundo usam para impor o evangelho, lamento dizer, mas que parte você tem com Jesus? Jesus está falando que nenhuma. Porque os seus instrumentos não são os mesmos instrumentos. A sua arma de guerra não é a força, não é o Estado. A gente não vai colocar a Bíblia dentro do coração das pessoas porque existe uma lei que elas têm que orar toda segunda-feira, como já fizeram no estado de São Paulo, né? O dia da oração, todo mundo agora foi garantido, Dória assinou lá que toda segunda-feira, primeira segunda-feira de cada mês, você deve orar em repartição pública, alguma coisa assim. O que isso muda? Isso vai fazer com que as pessoas sejam crentes? Ter presidente, governador na marcha para Jesus vai fazer com que a gente tenha uma vida tranquila diante do Senhor aqui? Eu estou provocando os irmãos, por quê? Porque, novamente, qual que é o nosso objetivo? Qual que é a nossa postura? Qual que é a reflexão que nós estamos falando sobre tudo que está acontecendo ao nosso redor? Se nós estamos agindo como todas as pessoas do mundo agem, nós não estamos agindo como Deus quer que nós
façamos as coisas. E se nós não estamos fazendo como Deus quer, Jesus fala: vocês não têm parte comigo. Vocês só vão ter parte comigo se vocês fizerem o que eu vos mando, se vocês me obedecerem. Então, se alguém te dá um bufetão na cara, o que você vai fazer? Você vai virar uma voadora na cara dele? Dá vontade. Mas você vai? Tá aqui a outra. Se isso te faz feliz, bate na outra então. Porque esse corpo, a dignidade, não tem importância. O meu valor está em Deus e eu reconheço isso. Não estou falando que é fácil. Mas a partir do momento que a gente vira essa chavinha, a gente vai conseguir entender o que os profetas viveram. A gente vai conseguir entender o que é ser humilhado em nome de Cristo. E talvez aí a gente esteja pronto para a grande tribulação, para a perseguição que pode vir na nossa vida. Por fim, a gente vai vir para o auto-reconhecimento. E aí existem vários textos, né? Depois os irmãos vão poder olhar lá na internet e ler cada um deles, onde a gente vai ver que o auto-reconhecimento é entender seus objetivos, potencialidades e pontos fortes e fracos. E aí é quase você literalmente se achando Deus. Por quê? Porque você vai constituir valores, então você vai conhecer e se ater aos seus valores fundamentais. Veja, agora você possui os seus valores, isso independe da sociedade. Você tem a sua forma de compreender o que é certo e o que é errado. Você não precisa mais de Deus. Certo? Sua referência nem é Deus, né? E você pode ver outra parte do Sermão do Monte, onde Jesus coloca em Lucas 6, de 27 a 38. Controle. Possuir o controle de suas emoções e ações. Veja que você não pode controlar a si mesmo. Porque Tiago fala: você consegue controlar a sua língua? Um órgão tão pequenininho, você é capaz de controlar a sua língua? Se você não consegue controlar a sua língua, como dirá que você vai controlar o seu corpo inteiro? Então nós não temos controle sobre o nosso corpo. É engano nós pensarmos que só porque nós meditamos, fazemos yoga, nós vamos ter controle das nossas emoções, do nosso corpo, nós vamos saber trabalhar com o nosso... Não, mentira do diabo. O que permite você ter controle? Gálatas 5, e não os pecados da carne, 22, mas a partir do verso final, né, não a partir do verso 19, mas do verso 22, 26, que é o fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Percebe que tudo isso tem a ver com o controle do nosso ser? Mas de quem que vem isso? Vem da sua força interior? Da energia positiva que emana de você e está fazendo... Não. Discurso do diabo isso daí. Vem da onde? Vem de uma única força que move a gente até Deus, o Espírito Santo. Não depende de nós, mas depende da ação de Deus através do seu Santo Espírito, para que nós tenhamos controle da nossa vida. Porque na verdade não vai ser nossa, né? Mas quem vai ter o controle é Deus. Eu abro mão de mim para que Deus tenha o controle, através da ação do seu Espírito Santo. Quando a gente olha então para a moralidade, a gente vai ver que moralidade é definir e seguir o seu próprio sistema moral. Então eu defini meus valores, eu defini o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, então agora eu posso seguir. E aí a gente vai para Jó 4, 17 a 21, e esse texto vale a pena a gente ler para fechar aqui. Jó, vamos lá, já estou terminando. Jó 4, 17 a 21. Seria porventura um mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos, e os seus anjos atribuem imperfeições. Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó e são esmagados com a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos. Perecem para sempre, sem que disso se faça caso. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. O que é o homem? O homem não é nada. Então, se nós buscamos autoestima,
valorização, ser, e em nós encontramos o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal, você tem duas opções agora. Ou você acredita em tudo isso e arde no fogo do inferno, ou você desconstrói tudo isso e passa a crer que você não é nada. O que você acha que é certo, talvez seja errado, porque você está contaminado com o pecado. Então vai buscar na palavra de Deus o certo. Se você acha que está fazendo o correto e o bem, busque ver se Deus aprova isso. E aí você vai saber se é certo, se é errado e se é o bem ou não. A nossa referência não deve ser o ser humano. Nós nunca nos podemos colocar como referência para algo. Porque aí vai o pecado abundar. O texto de Isaías 45, 9 e 10 também é importante, mas eu queria fechar com João 8, 32 e João 14, 6. João 14, 6, acho que todos os irmãos já devem se lembrar de cor, né? Então, João capítulo 8, verso 32, nos diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se você quer ser um cidadão livre, se você quer ser um homem, um ser humano livre, autossuficiente, que é capaz de dominar todas as suas necessidades, está no topo da pirâmide, porque todas as outras coisas foram feitas e satisfeitas, você deve conhecer a verdade. E parece um discurso bonito, filosófico, né? E a humanidade tem buscado isso, desde os mais antigos filósofos. Buscar compreender a verdade, a transcendência e tudo mais. Entretanto, o que é verdade? O mundo hoje pergunta o que é verdade, né? E as pessoas estão buscando essa verdade. Mas nós sabemos. João, capítulo 14, verso 6, diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não existe carência, necessidade do ser humano que não seja satisfeita em Deus. Ponto. Se nós não dependermos de Deus para qualquer coisa, você não está na verdade. Porque o único caminho é Jesus. A verdade é Ele. E aí você tem vida. Vida verdadeira. Que Deus nos abençoe.